Fala galera, professor Leandro Morgado de Matemática, novamente aqui no YouTube da Implacável para te ajudar na preparação para o concurso da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Baita oportunidade, hein? Edital aberto, 1000 vagas. Então assim, cara, não dá para deixar escapar, não dá para perder. Tá? Dá uma pensada aí, uma ótima opção é o curso completo da Implacável, ponto a ponto no edital. Entendeu? Aquela opção assim, ó, para te estar voando na hora da prova e conseguir a tão sonhada aprovação. Tá? O que a gente vai fazer na aula de hoje? Vamos trabalhar um tópico de matemática bem interessante, bem legal, que muita gente tem dificuldade, que é razão e proporção. Tá? A gente vai começar bem do começo mesmo, bem do zero, entendeu? E eu quero ensinar vocês a resolver questões de razão e proporção por um jeito lógico, assim, sem muito sofrimento, né? Entendendo mesmo o que significa a coisa, tá? Então fica ligado, vale muito a pena e vamos que vamos, gente, vamos que vamos, mais um degrauzinho aí na nossa preparação rumo à vitória, rumo à aprovação, tá bom? Então vamos lá, conversar um pouquinho sobre razão e proporção. Primeira coisa que tem que ficar bem claro, gente, é o que significa matematicamente a palavra razão. Tá? Eu queria que vocês lembrassem assim, ó, que razão significa divisão. Tá? Primeiro ponto é esse, razão significa divisão. Então, se ele pede para vocês assim, a razão entre x e y. O que é a razão entre x e y? É x dividido por y. Isso ele pode deixar em forma de fração ou pode até dividir mesmo e dar o resultado decimal, entendeu? Mas a razão entre x e y é x sobre y, x dividido por y. Por que eu estou falando isso, gente? Estou falando isso para deixar bem claro que a ordem importa. Tá? A ordem é importante. Uma coisa é razão entre x e y. Outra coisa é a razão entre y e x. Tá? Então, né, na divisão, a ordem que tu vai fazer as coisas é fundamental. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma sala, nessa sala eu tenho homens e mulheres, tá? E digamos que eu tenha, sei lá, sala bem grande, eu tenho 30 homens, vamos colocar aqui, 30 homens, só um exemplo inicial, né, para vocês entenderem o que eu estou falando, e tenho 40 mulheres, mulheres 40. E eu gostaria de saber qual é a razão entre homens e mulheres, né? Então, cuidado com a ordem. A razão entre homens e mulheres é o número de homens dividido pelo número de mulheres, que nesse caso é 30 sobre 40. Né? Eventualmente ele não vai colocar essa fração aqui nas alternativas, tá? Ele vai simplificar o máximo possível, sempre. Tá? Então olha só, o que eu vou fazer? Eu vou, né, simplificar aqui, divide por 10, que é cortar o zero, e daí o resultado final vai ser 3 quartos. Essa razão vai ser 3 quartos. Né? Ou até vai dividir, né? 3 por 4 e daí vai encontrar uma razão de 0,75. Tá? Mas assim, ó, isso é totalmente diferente se ele pedisse a razão entre mulheres e homens. Entendeu? Porque daí seria 40 sobre 30 e o resultado seria outro, né? Seria 1,33333 e assim por diante. Tá? Então, muito cuidado, né? Atenção no enunciado para ver bem o que ele está perguntando. Só mostrar rapidinho, gente, sobre isso. Isso é só o início, tá? Só o início, bem básico mesmo. Mas mostrar que já tem uma questão da IBAD que cobrava esse tipo de coisa. Né? Deixa eu colocar aqui, ó, questão da nossa banca, para a gente pensar junto, para a gente quebrar a cabeça. IBAD 2020, hein? É a questão bem recente. Ele está falando que eu tenho 36 alunos em uma turma. Vamos assinalar isso aqui. 36 alunos. E desses 36, 16 são meninos. Tá? Ou seja, eu tenho o que, gente? Eu tenho 16 meninos. E claro, né, fazendo um raciocínio avançado, tá? Se eu tenho 36, 16 são meninos, 20 são meninas, né? 20 meninas. Maravilha. E aí a pergunta dele é muito simples. Né? A questão que a gente não pode perder de jeito nenhum, entendeu? Ó, qual é a razão entre, cuidado, meninos e meninas? Tá? O que a gente vai lembrar, galera? A gente vai lembrar que razão significa isso, né? Razão significa divisão, tá? Então, olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho 16 meninos e tenho 20 meninas. Então, a razão vai ser 16 sobre 20. E está feito.
Ah, prof, mas não tem alternativa. Pois é, querido, não tem alternativa por quê? Porque ele vai sempre simplificar a fração ao máximo, tá? Então, essa fração aqui eu vou ter que simplificar. Simplificar, não esquece, significa dividir pelo mesmo número. Né? Essa é uma coisa que a gente trabalha direto aí no curso completo, entendeu? Simplificar é dividir pelo mesmo número, então eu posso dividir por 4, né? Isso, divide por 4 em cima, divide por 4 embaixo, e aí vai dar 4 sobre 5. E o resultado final é esse, é 4/5, tá? Então, a alternativa certa, a letra A. E tu vê que a questão é super tranquila, né? Essa única coisa assim que tu tinha que saber para resolver é que razão significa divisão. E aí sai naturalmente, tá bom? Mas enfim, gente, eu não acredito que caia uma questão tão simples, tá? Eu acredito que caia uma questão mais elaborada, como as que a gente vai ver a partir de agora. Então, deixa eu apagar o que a gente já fez. E vamos, que tem bastante coisa que eu queria ver com vocês nessa aula, tá? Olha só, vamos lá. Vamos lá. Essa ideia é fundamental. Essa ideia que a gente vai falar agora é fundamental. Tá? Quando a gente fala na prática, a razão entre homens e mulheres, por exemplo, ela vai dar sempre uma ideia de proporção. Vou repetir. A razão entre homens e mulheres vai dar uma ideia de proporção. Tá? Então, por exemplo, digamos que o problema te fale que eu tenho homens e mulheres numa sala e a razão é 2/7. Tá? O que significa isso na prática, gente? Isso significa que para cada 2, olha a ordem, né? Como eu falei, a ordem é fundamental. Para cada 2 homens, eu tenho 7 mulheres. Entendeu? Então é como se eu estivesse dividindo a galera da sala em grupinhos de 9, entendeu? Estou formando grupinhos de 9. E desses grupinhos de 9, para cada 2 homens, eu tenho 7 mulheres. E percebe assim, ó, que em nenhum momento eu falei que eu tenho só 9 pessoas, né? Eu posso ter muito mais pessoas, entendeu? Mas eu vou formando sempre grupinhos de 9, e desses grupinhos de 9, para cada 2 homens, eu tenho 7 mulheres, e a partir daí eu posso calcular o que ele pedir. Eu posso calcular o número total de homens, eu posso calcular o número total de mulheres, pensando nesses grupinhos, entendeu? Mas essa é a ideia, tá? A razão sempre vai dar uma ideia de proporção. Razão de 2/7 significa que para cada 2 do primeiro, eu tenho 7 do segundo, e isso a gente vai usar para resolver as questões com certeza. Beleza? Então, bora para frente, gente. Vamos lá. Olha só, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, basicamente, uma questão de razão e proporção, a gente tem 2 maneiras de resolver. Tá? Tem uma maneira teórica. Essa maneira teórica é por sistema de equações. No curso completo a gente trabalha muito isso, tá? Sistema de equações, vou chamar esse aqui de x, vou chamar esse aqui de y, aí monta a primeira equação, monta a segunda, resolve. A gente faz tudo passo a passo, vários exemplos, vários problemas aí de sistema de equações, tá? Dá para resolver tranquilo por sistema, mas o jeito que eu queria mostrar para vocês hoje é um jeito muito mais legal, entendeu? Porque tu pode usar a lógica, né? Tu pode usar aquela ideia de grupinhos para resolver as questões de razão e proporção, tá? Então, olha só, gente, o segundo método de resolver as questões é encontrando uma coisa que a gente vai chamar de fator multiplicativo. Tá? O que é o fator multiplicativo? Basicamente é quantos grupos eu tenho. Né? E se eu souber quantos grupos eu tenho, eu vou conseguir descobrir, por exemplo, o número total de homens e o número total de mulheres. Tá? Então, dá para fazer pela teoria? Dá para fazer por sistema? Dá para fazer por sistema, com x e com y. Mas eu acho que o jeito mais legal que eu queria passar para vocês, cá, com calma, para vocês entenderem o que está acontecendo, é pela lógica, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Beleza? Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ó, vamos voltar para aquela festa, né? Que eu tinha homens e mulheres na razão de 2/7. Então, o que isso está dizendo? Isso está dizendo que para cada 2 homens eu tenho 7 mulheres. Aí ele informou também, o problema me disse, que o total de pessoas é 54. Tá? O número total de pessoas é 54. Eu quero saber quantos homens e quantas mulheres a gente tem na festa.
Primeira maneira, por sistema. Vou falar bem rapidinho, depois a gente passa para a lógica, tá? Mas por sistema seria assim, ó, só para vocês terem uma ideia. Homens a gente chama, por exemplo, de X, mulheres chama de Y. Legal? Aí eu vou lembrar que razão significa divisão, né? Então eu tenho a primeira equação aqui, ó. A primeira equação é a divisão entre homens e mulheres é 2/7. Ah, prof, eu não gosto de fração. Não, então pode fazer o seguinte, ó, quem está dividindo passa multiplicando, quem está dividindo passa multiplicando, aí tu vai ter uma equação assim, ó, 7x igual a 2y. Essa é a tua primeira equação. Tá, outra informação que ele deu é o total de pessoas, né? O total de pessoas é 54. Pô, total de pessoas o que que é? Homens mais mulheres. Né? Se eu pegar os homens e somar com as mulheres, eu vou chegar no total. Então, a gente tem a segunda equação, e a segunda equação seria essa, ó, x mais y igual a 54. E aí, a partir daqui, a gente tem duas equações e duas letras. Aí tu isola numa, joga na outra, que eu não vou fazer agora, tá? Não vou fazer agora porque não é o nosso foco. Mas por aqui daria para calcular quanto é que vale o x, quanto é que vale o y, e aí a questão está feita, a questão está resolvida. Esse é o jeito bonitinho, teórico, matemático, entendeu? Agora a gente vai resolver na manha. A gente vai usar aquela ideia do fator multiplicativo, olha só. Segunda maneira de fazer, que eu quero focar nessa aula, deixa eu apagar isso que a gente já fez, apagar as equações, e vamos para a lógica, usando lógica, gente. O que significa 2/7? Significa o seguinte, vamos lá, que para cada 2 homens, deixa eu colocar aqui, para cada 2 homens, eu tenho 7 mulheres. Tá, isso significa o que mesmo? Que eu estou formando grupinhos de 9, né? Para cada grupinho de 9 eu tenho 2 homens e 7 mulheres. E ele falou também o seguinte, ele falou também que o total de pessoas é 54. Total de pessoas da festa é 54. Aí eu vou pensar assim, ó, quantos grupos eu tenho? Quantos grupos de 9 eu tenho? Esse é o fator multiplicativo, entendeu? E é esse fator multiplicativo que a gente vai chegar, vai usar para chegar no resultado final, tá? Então, ó, a pergunta é quantos grupinhos... Entenderam por que eu estou usando 9, né? Porque é o 2 mais 7 aqui, né? Quantos grupos de 9 eu tenho? E aí, para chegar nesse resultado, gente, é só dividir, né? É só dividir os 54 por 9, e daí tu vai chegar no número de grupos, tu vai chegar no fator multiplicativo. Olha só que beleza, ó. 54 dividido por 9, bom, é direto, né? A gente sabe que dá 6, né? Significa 6 vezes 9, 54, então acabou a divisão aqui, significa que eu tenho 6 grupos. E se eu tenho 6 grupos, para saber o total de homens e o total de mulheres, é só multiplicar, né? Por isso que é o fator multiplicativo, tá? Então, o número de homens vai ser o quê? Ó? 2 vezes 6. O número de mulheres vai ser 7 vezes 6. Então, aqui vai dar 12 e aqui vai dar 42. E acabou, está resolvido. Maravilha, né? Até tu pode fazer uma prova real se tu quiser. Ó. O total vai fechar 54, estão vendo? Total realmente fechou 54, e como eu multipliquei pelo mesmo número, né, multipliquei por 6 aqui, multipliquei por 6 aqui, eu não mexi na proporção, eu não mexi na razão, a razão é a mesma. Tá? Então, a gente conseguiu descobrir pela lógica, né, sem usar x, y, sem usar a equação, que eu sei que muita gente aí tem um bloqueio, não gosta muito, entendeu? A gente conseguiu descobrir o número total de homens e também o número total de mulheres. Legal. Agora eu queria mostrar para vocês, né, espero que vocês tenham entendido bem essa lógica aí, mas eu queria mostrar para vocês como que a gente aplica isso nas questões da IBAD. Tá? Então selecionei algumas questões aí da nossa banca e agora a gente vai tentar aplicar essa lógica, aplicar essa ideia nas questões da IBAD. Bora lá? Vamos lá. Primeira questão que eu selecionei, olha só. Em um grupo de 155 guardas, 2020, hein? Questão baita recente. Um grupo de 155 guardas municipais, para cada 2 mulheres temos 3 homens. Então ele deu aí a razão, ele deu a proporção, né? Vamos anotar isso?
eu tenho um grupo de 155 e para cada 2 mulheres, eu tenho 3 homens. Homens, 3. E ele falou que o total é 155. Total é 155. Bom, para saber, ele quer saber o total a diferença entre homens e mulheres, tá? Diferença, cuidado com a pergunta, né? Cuidado com a pergunta, tem que prestar bastante atenção aí para não jogar a questão fora. A diferença entre o número de homens e mulheres. Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular de alguma forma quantos homens tem, quantas mulheres tem e depois a gente vê a diferença. Tá? Mas o fato é o seguinte, gente, ó. Como para cada 2 mulheres eu tenho 3 homens, eu estou formando grupinhos de 5. Tá? Para cada 2 mulheres eu tenho 3 homens, então estou formando grupinhos de 5. A pergunta é, quantos grupos de 5 eu tenho? Né? Em outras palavras, qual é o fator multiplicativo? Vocês estão me entendendo? E para saber quantos grupos de 5 eu tenho, é moleza. A única coisa que eu tenho que fazer é dividir 155 por 5. Aí isso vai me dar o total de grupos. Ó, aqui vai dar 3, né? 3 vezes 5, 15. Sobra 0, abaixo 5. Maravilha, 31. 31 está resolvido. Né? Então eu tenho 31 grupos. Se eu tenho 31 grupos, meu fator multiplicativo é esse, né? Fator multiplicativo é 31. E aí eu vou multiplicar aqui por 31, vou multiplicar aqui por 31 e vou ser feliz. Entendeu? Não precisa necessariamente usar a equação. Essa é a boa notícia. Aqui vai dar o quê, gente? Aqui vai dar 62, né? 62 mulheres. E aqui vai dar 93 homens. Ó, cuidado, hein? Olha a casca de banana aqui, pronta para tu escorregar, cara. Ó, 62 está na letra A, mas não é o que ele está pedindo. 93 está na letra C, mas não é. O que ele quer saber é a diferença entre homens e mulheres. Diferença entre homens e mulheres é 93 menos 62, que vai dar 31, né? 31, alternativa certa, letra E. Tá bom? Então, cara, tu vê que é exatamente aquele método. Encontrar quantos grupos eu tenho, encontrar o fator multiplicativo e daí tu vai conseguir resolver tranquilo a questão. Bora para outra? Vamos tentar fazer outra nessa linha? Tá, deixa eu apagar essa aqui. E vamos pegar uma outra questão da IBAD também bem recente, gente, bem recente. Ó, numa festa eu tenho 198 pessoas. Esse é o número total, né? Número total de pessoas na festa. E para cada 8 homens, ele falou que tem 10 mulheres. Então vamos anotar a proporção aqui, né? Moleza, a gente já sabe fazer. Para cada 8 homens, 8, eu tenho 10 mulheres. Maravilha. E ele falou também que o total é 198. Total 198. Dá para montar a equação? Dá para montar a equação, mas a gente não quer isso. A gente quer resolver de um jeito mais legal, mais rápido, né? Mais lógico, entendeu? Aí eu vou pensar assim, ó, bom, para cada 8 homens eu tenho 10 mulheres. Então eu estou formando grupos de... Isso, né? Estou formando grupinhos de 18 pessoas. Tá? E quantos grupos de 18 eu tenho? Bom, só dividir, né? Só dividir. Ó, a gente vai fazer essa conta aqui, ó. Vamos fazer 198 dividido por 18 para saber quantos grupos eu tenho, tá? Aqui vai dar o que, gente? Me ajuda? Aqui vai dar 1, né? 1 vezes 18 dá 18, sobra 1, abaixo 8, vai dar 11. Aí aqui fechou, terminou a conta. Então, nesse caso, o meu fator multiplicativo é 11 e ficou fácil saber quantos homens eu tenho, quantas mulheres eu tenho. É só multiplicar por 11 aqui, ó. Multiplica por 11 aqui, multiplica por 11 aqui. Então, eu tenho 88 homens e eu tenho 110 mulheres. Tá? Ele está perguntando o quê? Quantas mulheres e quantos homens, né? Então, 110 mulheres e 88 homens. A alternativa certa é a letra D.
Fechou, né? Fechou o número total de pessoas, também fechou, 198, pode fazer a prova real. E como eu multipliquei pelo mesmo número, a razão, a proporção foi mantida, entendeu? Eu não quebrei essa proporção, né? Continua sendo para cada 8 homens, eu tenho 10 mulheres, mais uma questão da IBAD aí resolvida. Maravilha, galera! Então acho que a gente já conseguiu entender bem essa ideia do fator multiplicativo, né? E agora só queria passar para vocês mais uma pequena variação que pode aparecer na questão da prova, né? Para que não pegue ninguém de surpresa, entendeu? O concorrente pode até pegar de surpresa, não tem problema, né? Mas a gente aqui da Implacável, né, quer que vocês detonem uma questão desse tipo, tá? Então olha só, presta atenção. A questão é parecida, só que tem uma pequena diferença, tá? Agora ele está falando a mesma coisa, numa festa eu tenho homens e mulheres na razão de 2:7. E agora, olha só a informação que ele deu, ó. 40 mulheres a mais que homens, tá? Então ele não falou o total de pessoas, ele falou que a gente tem 40 mulheres a mais que homens. E a pergunta é a mesma, quantos homens e quantas mulheres temos na festa. Tá? Então o que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer, vamos à mesma ideia, né? Dá para fazer por equação? Dá para fazer, só que a gente quer fazer pela lógica. Então assim, ó, essa razão está dizendo que para cada 2 homens, vamos anotar isso aqui, para cada 2 homens eu tenho 7 mulheres. Maravilha. Então aquela coisa, né? Grupinhos de 9, a gente já sabe isso. Só que ele não deu o total. Ele deu, na verdade, a diferença. Né? Ele deu quantas mulheres tem a mais, entendeu? Então deixa eu escrever aqui, ó. A informação que ele deu foi a diferença, foi mulher, vou colocar assim, mulheres a mais, tá? Mulheres a mais que homens, mulheres a mais, que na verdade a diferença são 40. E a gente tem que descobrir quantos grupos eu tenho. Bom, vamos pela lógica. Se fosse um grupinho só, pensa comigo, tá? Se fosse um grupo só, eu teria 5 mulheres a mais. Né? Porque para cada 2 homens tem 7 mulheres. Então, em um grupo, eu tenho 5 mulheres a mais. Só que eu não tenho só 5 a mais, eu tenho 40 a mais. Então, se eu quiser saber quantos grupos eu tenho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 40 e vou dividir por 5. Né? Porque 5 é a diferença em um grupo. Vocês estão me entendendo? Aí a grande pergunta que não quer calar, a gente assim, a chave para entender tudo da aula de hoje é por que naquela questão anterior a gente trabalhou com 9 e nessa questão a gente está trabalhando com 5. Tá? Por que o 5? De onde é que veio o 5? É que assim, ó, a informação que ele deu é a diferença. A informação que ele deu é quantas mulheres a mais, entendeu? Aí eu olho para um grupo. Em um grupo eu vou ter 5 mulheres a mais. Então, para saber quantos grupos eu tenho, eu divido por 5. Vocês estão me entendendo? Se ele tivesse dado o total, aí eu vou pensar, pô, em um grupo eu tenho 9 pessoas, eu tenho um total de 9. Aí eu vou dividir por 9. Tá? Então, essa manha, essa lógica que eu queria que vocês pegassem. Tá? Como aqui ele está trabalhando com mulheres a mais e cada grupinho tem 5 mulheres a mais, para saber o número de grupos eu vou dividir por 5. Tá? E daí, claro, aqui vai dar 8, né? 8 vezes 5 fecha 40, maravilha, divisão exata. Então, o fator multiplicativo que a gente queria, a gente já sabe. O fator multiplicativo vai ser 8, ou seja, ó, vezes 8, vezes 8. Aqui vai fechar 16 e aqui vai fechar 56. E aí, meu querido, pode fazer a prova real. Né? Quantas mulheres a mais eu tenho? Realmente, né? Se eu fizer a diferença aqui, eu vou ver que eu tenho 40 mulheres a mais. Tá? Então, essa é uma pequena variação que eu gostaria muito que vocês estivessem preparados. Se por acaso a informação que ele deu for a diferença, a gente vai trabalhar com a diferença aqui para saber quantos grupos eu tenho. Tá legal? E claro, para fechar com chave de ouro a aula, nada melhor do que mais uma questão da IBAD, de razão e proporção, para a gente pensar junto, para a gente quebrar a cabeça. Tá? Então, deixa eu apagar o que a gente fez aqui. E vamos para mais uma questão da nossa banca. Olha só, vamos lá. 2020, hein? Questão recente também. Em uma escola, há 2 professores homens
a mais que professoras mulheres. Tá? Há 2 professores homens a mais que professoras mulheres. Então, deixa eu anotar isso aqui. A informação que ele deu é quantos homens, diferença na verdade, né? Quantos homens a mais eu tenho. Eu tenho 2 a mais. Beleza, legal. E ele falou a razão também. A razão entre professoras e professores. Então, a razão entre mulheres e homens. Aquela primeira coisa que eu falei, né, galera? A ordem é importante. Razão entre mulheres e homens é 3:4. Tá? Quer saber a quantidade total? Quantidade total de professores, homens e mulheres. Bom, dá para fazer por equação? Dá para fazer por equação, só que a gente quer fazer pela lógica para ganhar tempo, tá? Então, olha só, o que eu vou pensar? Eu tenho um grupo aqui, né? Eu tenho um grupo de 7 pessoas. Desse grupo, 3 são homens, 3 são mulheres e 4 são homens, perdão. Mas assim, ó, a informação que ele deu é quantos homens a mais eu tenho. Bom, em um grupo, eu tenho um homem a mais. Vocês estão vendo? Em um grupo, eu tenho um homem a mais. Como no total eu tenho 2 homens a mais, né? É tranquilo, né, gente? Quantos grupos eu tenho? Tenho 2 grupos, né? Ok? A conta que eu estou fazendo é essa aqui, ó, 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 vai dar 2. E fechou. Né? Então, como eu tenho um total de 2 grupos, a gente acabou de achar o fator multiplicativo. Tá? Deixa eu ir devagar aqui, porque talvez tem gente que não está acompanhando muito bem, mas vamos lá, vamos de novo. Em cada grupo, eu tenho um homem a mais. Tá bom? Como eu tenho 2 homens a mais no total... É porque eu tenho 2 grupos, né? 2 dividido por 1 vai dar 2. Aí tu multiplica por 2 aqui, multiplica por 2 aqui e acabou. Eu vou ter 6 professoras mulheres, eu vou ter 8 professores homens. Tá? O que ele está pedindo? Ele está pedindo o número total, né? Total de professores. Então, total de professores vai ser 14, alternativa certa, letra E. Beleza, galera? Então, mais uma questão aí da IBAD de razão e proporção resolvida, e eu espero muito aí que vocês tenham gostado dessa dica, né? Essa dica de resolver questão de razão e proporção pela lógica, né? Encontrando o número de grupos, encontrando qual é o fator multiplicativo. Tá? Muito obrigado aí, gente, pela atenção de vocês. Tá? Vamos que vamos, cara, vamos estudar para valer, vamos se preparar, porque tá valendo a pena, hein? 1000 vagas, concurso da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, eu estou sentindo que é para vocês. Muito obrigado, galera. Valeu, abraço, até a próxima.